Bem, como a gente estava falando, né? Então, essa aqui é a famosa pegada hídrica, né? Em recursos naturais, já tem alguns estudos desenvolvidos com pegada hídrica, mas eu acredito que aqueles que desejam trabalhar com pegada hídrica de alguma atividade, né? Ou algum alimento específico, coisa desse tipo, eu aconselho que entre em contato Gente, com um cara chamado Matthew McConaughey, né, que eu tenho o contato dele, é um amigo pessoal. Se vocês quiserem entrar em contato, eu posso compartilhar o e-mail dele. Ele está saindo, salvo engano, ele está saindo da Universidade de Nebraska agora e está indo para a Universidade de Arkansas, parece. Mas, assim, é um cara muito acessível e que tem muito conhecimento, né, na questão de pegada hídrica. Mas é uma área que está em muita expansão assim, de estudos, porque tem as metodologias e os caras estão fazendo pegada hídrica de tudo, mas também já existe agora o pessoal trabalhando com a pegada de carbono, né? Carbon footprint, que é aqueles que estão mais voltados para a questão ambiental. O Carbon Footprint ele vai mostrar qual a pegada, quanto de carbono é consumido ou é liberado para a atmosfera na produção de determinados alimentos, inclusive produtos que não sejam alimentos, né? Mas que estejam aí tendo disponibilidade de dados suficiente para a pessoa fazer análise de carbono, das trocas de carbono na produção desses alimentos e na produção desses determinados itens. Bem, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, quando eu falo de água na produção agrícola, né, vocês ficam à vontade, podem interferir em qualquer momento que queiram, viu? Então, quando eu falo de agricultura de sequeiro, né, que se refere a você ter, na sua produção agrícola, tendo como suprimento hídrico para que ela se desenvolva apenas as chuvas, né, ou seja, você depende totalmente da dinâmica espaço-temporal das chuvas, mas também para a produção de alimentos você tem a agricultura irrigada, né? E hoje foi o dia de passar erro nos meus slides, apareceu aqui em inglês, agriculture. Então, a agricultura irrigada, ela supre a deficiência de água por irrigação, né? Você tem uma determinada cultura e vamos imaginar que você está produzindo num período que não chove nada. Então, nesse período, você pode suprir totalmente as necessidades hídricas da cultura, né, para produzir o alimento, no caso, produzir o grão ou produzir a folha, produzir o que for necessário, e você pode usar a irrigação total, né, durante todo o ciclo de desenvolvimento e produção de alimento por aquela determinada cultura. E aí nós dizemos que a irrigação foi total, mas tem casos em que a irrigação é simplesmente para complementar o que faltou de precipitação. Então, para você terem ideia, aqui no Nordeste nós temos as duas situações. Deixa eu fechar aqui o microfone de alguém que está aberto. Nós temos as duas situações. Nós temos predominantemente a agricultura de sequeiro, mas nós temos também agricultura irrigada, né? Aqueles que já foram aqui nas várzeas de Sousa, né, que tem produção de cocos, por exemplo, que tem agricultura irrigada como uma das alternativas de produção de alimento. Juazeiro Petrolina, aquele polo, né, o famoso Nilo Coelho, né, que tem uma produção de alimento por irrigação, que usa basicamente a água do Rio São Francisco, e algumas atividades de menor escala aqui no Nordeste, né, e até aqui no entorno de Campina Grande a gente também encontra
a irrigação, a agricultura usando a irrigação, ou seja, a gente encontra um pouco de agricultura irrigada. Era muito comum você encontrar produção de alimento por irrigação, né, ali no entorno do açude de Boqueirão. Não sei como é que está hoje, porque teve uma questão de fiscalização mais intensa e não sei como é que está a gestão, né, da bacia e do açude, mas nós temos essas atividades ambas sendo desenvolvidas na nossa região Nordeste. Hoje, a irrigação ela compreende aproximadamente 40% da produção mundial de alimentos, então, logicamente, é um fator muito importante. E no Brasil e no mundo é o maior usuário de água doce. Então, você tem a agricultura usando grande quantidade de água disponível no nosso país, como é já conhecido de todos, mas não só no nosso país, no mundo como um todo. E aí você tem várias formas de irrigar, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas a gente só consegue produzir na escala que a gente produz no Brasil e no mundo por causa da irrigação. Então, não adianta pensar na irrigação como sendo um vilão. Ela, de fato, tem um impacto, mas ela é responsável por suprir a demanda de alimentos, né? A demanda por alimentos que o mundo oferece. E vai ser muito mais frequente nesse cenário que a gente desenhou no início da nossa aula, o cenário de expansão da população, né, de aumento da população mundial e de alterações climáticas, que vai causar uma pressão maior nos recursos hídricos por exigência da prática da irrigação. E aí nós temos, por exemplo, diferentes tipos de irrigação. Nós temos a irrigação de superfície, né, que em geral é a irrigação por inundação. Temos a irrigação localizada, que é aquela irrigação que fica ali no ambiente da planta especificamente, ela não vai abranger toda a área plantada, mas de forma muito especial ali aonde de fato está a planta. A irrigação por aspersão. E como é que elas se dão, né? A irrigação por aspersão vai ter um outro método que a gente vai falar daqui a pouco, mas a irrigação superfície, em geral, ela se dá por inundação ou por sulcos, né? Aquelas aberturas que nós chamamos de valetas, né? A gente abre sulcos no solo e a água ela vai sendo conduzida e vai chegar, infiltrar no solo e ficar disponível, né? Ela vai ser disponibilizada para a zona radicular. Esse tipo de irrigação ele é muito utilizado na região sul do Brasil, né, principalmente na produção de arroz, tem essa alta demanda por água. E aqui já na região Nordeste, né, a gente já não usa, né, outras partes do Brasil já não é tão utilizado, mas por incrível que pareça, grandes áreas nos Estados Unidos, com toda a tecnologia que eles têm, ainda usam a agricultura com irrigação de superfície, né? Muitos por inundação, outros por sulcos. E é um grande problema usar esse tipo de irrigação, né? Porque, né, como vocês podem ver na figura, ele inunda todo o solo. Então, além de você ter uma perda por evaporação muito alta, né, porque toda essa área aqui que a planta não vai usar, toda essa quantidade de água, ela vai evapotranspirar, né, tanto pela planta, a transpiração da planta, mas taxas muito elevadas por evaporação, como também, né, você vai ter a depender do grau de salinidade dessa água, você vai ter uma deposição de sais muito elevada no solo como um todo. E uma deposição de sais desnecessária, porque você está irrigando áreas que não precisavam ser irrigadas, né? Você está irrigando, por exemplo, entre essas duas
fileiras, né, você tem água aqui, que não tinha necessidade. A água precisava estar aqui na zona radicular e tudo mais. Mas isso é uma discussão longa, né? Como vocês podem ver aqui, tem sulcos, né, por onde a água vai se deslocando. Você reduz em si a água disponível, mas você mesmo assim tem uma perda de água muito, muito grande. Então, aqueles que trabalham com regiões, com irrigação em regiões que você precisa pagar pela água, esse tipo de irrigação é, assim, pouco aplicada, porque você tem um desperdício muito grande e, consequentemente, é desperdício de dinheiro. Então, você precisa otimizar o uso da água, sem contar que você traz um dano ao solo, né? Você tem a tendência de salinizar os solos. E aqui você pode ver produção, salvo engano, de maracujá, em que você tem a irrigação por sulcos, né? Aqui tem água desse lado, logicamente a água vai infiltrar, vai ser disponibilizada para a zona radicular aqui, mas veja a quantidade de água que está disponível aqui, que vai evaporar sem necessidade. E o que está aqui no meio, né, a não ser que você coloque alguma outra cultura agrícola aqui, também vai receber água, mas não vai servir de nada, porque você não vai estar produzindo nada nessa área. Então, é uma prática ainda utilizada. Sim, nos Estados Unidos é muito utilizada, e conversando com um produtor rural, eu disse para ele, mas por que você usa ainda, aliás, eu perguntei para ele, né? Por que você ainda usa a irrigação por inundação para produzir alfafa, no caso, né, que é a ração animal? Com tantas técnicas hoje muito mais avançadas e de economia de água. Ele disse, não, porque o meu sistema é um sistema centenário, né? Ou seja, era do avô que passou para o pai, que passou para ele, que está passando para o filho dele. Então, mudar essa estrutura, né, física de irrigação por inundação para uma irrigação mais tecnológica requeria parar a produção para montar a infraestrutura e, consequentemente, ele passaria, vamos imaginar, um ano sem produzir, e isso acarretaria na quebra, né, do ponto de vista financeiro. Ele não teria recurso para manter os funcionários e a estrutura da fazenda dele por um ano, ou pelo menos por um período, porque como é nos Estados Unidos você tem um período, né, de disponibilidade para a agricultura, outro período é inverno, e aí as temperaturas caem muito, e muito da produção de alimentos, no caso específico, a alfafa não é produzida nesse período. E aí ele tinha um período específico do ano que ele tinha que trabalhar, e se ele não usasse esse período, ele teria esse grande prejuízo. Então, enquanto não viesse uma política governamental que obrigasse ele a mudar a estrutura, ele ainda estaria usando o sistema por inundação. Mas hoje você passear pelos Estados Unidos, você vai ver que já mudou muito de inundação para sistemas mais tecnológicos. Quais as vantagens, né, da irrigação de superfície? Né? Baixo custo de implantação, como eu falei para vocês, baixo custo de energia e manutenção, porque você só faz jogar água nos sulcos ou na área lá, e ela, por gravidade, vai inundando tudo. Inclusive favorece o aumento da fotossíntese nas folhas mais baixas, e isso é interessante, porque a água, a radiação solar, o solo estando, né, a superfície estando inundada, quando a radiação solar incide na água, ela reflete. Quando ela reflete e consegue atingir as folhas que estão ali mais na parte baixa da planta, que em geral não recebe radiação para realizar fotossíntese. Nesse caso, pela reflexão da luz na água que está cobrindo o solo, né? Vou voltar aqui o slide para... Então, imagine aqui, né? Tem folhas aqui embaixo que essas folhas não estão recebendo radiação solar porque a radiação as folhas de cima estão cobrindo. Mas quando a radiação atinge a água aqui, ela reflete, né? Vocês já viram, pelo albedo da água, ela reflete radiação.
E quando ela reflete, essa radiação que refletiu aqui, ela consegue atingir as folhinhas aqui embaixo e essas folhas realizam fotossíntese. Então, favorece o desenvolvimento da planta. Parece que é uma coisa que passa despercebido, mas é importante. Outra coisa, o vento ele não vai limitar a irrigação, né? Porque mesmo que o vento esteja intenso, você não tem a água não chegando até a planta, de todo jeito ela vai chegar, porque ela está lá no solo. E devido ao desenvolvimento, né, de algas ou outras culturas, né, outros vegetais que vão se desenvolvendo ali naquele ambiente, você tem fixação de nitrogênio e tudo mais. Quais as desvantagens, né? Água parada, ela pode prejudicar a planta, inclusive favorecer o desenvolvimento de pragas. Como é muita água e o solo fica encharcado, né? Ele fica ali na capacidade de campo, na verdade, o solo fica os poros, né? A quantidade de ar naquele solo, ela é muito reduzida por esse tipo de irrigação. Então, a respiração das raízes ela é dificultada, né? Depende muito da declividade do solo. Se você tiver um solo inclinado, né, você não consegue fazer esse tipo de irrigação porque a água vai escoar. E você tem que estar sempre abrindo, né, criando sulcos nesse solo, né, e isso com o tempo vai criando, vai erodir esse solo, você vai criar processo de erosão. E ocorre perda de água por percolação, isso é fato, né? Ou seja, vai ter muita água, a planta não vai usar tudo aquilo, então você acaba percolando. E, como já disse, altas perdas por evaporação. A irrigação localizada, né, que é aquela irrigação que, via de regra, ela está pensando na planta especificamente, no sistema radicular da planta, que é onde ela precisa de fato receber água. E aí nós temos dois, né, na irrigação localizada nós temos dois tipos clássicos, que é a microaspersão e o gotejamento, né? Como eu disse, a água ela é aplicada na zona radicular, assim, ali naquela área que vai ser ocupada pelas raízes. Ela vai formar aquela, em geral, um círculo, né? Uma faixa ali, uma região úmida no entorno do sistema radicular, onde a planta vai poder extrair essa água do solo úmido naquela região. Hoje é muito utilizado principalmente para a produção de frutas, né? Você vai ver isso na mangueira, você vai ver isso na banana, você vai ver isso no maracujá, então é muito utilizado, né? O que acontece é você ter situações desse tipo, você tem canos, esses canos eles têm pequenos furos em que você contabiliza, né, a quantidade de pingos de água aí, né, para cada planta, e vai sendo molhado exatamente aqui onde a planta precisa de água, que é onde o seu sistema radicular está se desenvolvendo. Veja que as áreas que estão fora do sistema radicular não estão recebendo água. E tem o sistema de microaspersão, isso aqui é o gotejamento, isso aqui é o microaspersão, que fica ali um pouquinho de água sendo jogada aqui próximo da região da planta e que vai molhando toda essa área aqui. Como todo... Sim, aqui tem um exemplo mais ilustrativo, né? Você tem a cultura e você vai molhando exatamente de planta em planta no sistema radicular dessas plantas. E isso vai otimizar o uso de água para a produção de alimento. É o caso daqui, como vocês podem ver. Como toda prática, né, de irrigação, ela tem vantagens, né? Vantagens é que é um baixo custo, né? Você tem aí mangueiras, você vai ter uma bomba que vai jogar essa água, a depender da necessidade do ambiente. Ela é muito eficiente na aplicação, porque ela vai jogar água lá diretamente onde o sistema radicular está se desenvolvendo.
Tem poucas perdas por evaporação, né, porque a área também molhada é menor. Facilita, né, na aplicação de fertilizantes, porque você pode, inclusive, colocar junto com a água da irrigação ali no próprio sistema radicular. E tem adaptação aos diferentes tipos de solo, né? Porque você só faz adaptar a estrutura física do sistema. E você tem um sistema de disponibilidade, né, de água ali bastante uniforme na região. E vento e declividade não vão limitar, mesmo que seja um terreno inclinado, né, assim com inclinação, uma declividade considerável, você está aplicando ali no sistema radicular, não vai dar muito tempo dessa água escoar e você ter perda de água por escoamento superficial. Tem desvantagem, né? Como tudo, primeiramente você vai mudar toda a infraestrutura da sua área, então você vai ter que colocar esses canos, né? Essas mangueiras, né? Essa tubulação. Então isso leva a uma demanda financeira, então tem um alto custo inicial. É sensível ao entupimento, né? Isso é fato. Né? Os orifícios lá da saída de água, eles podem receber terra ou até insetos e coisas desse tipo e ser obstruído. E como você está colocando a água numa quantidade mais limitada ali, que fica mais, você vai pingando, né, o gotejamento ou vai soltando água por microaspersão, isso faz com que o sistema radicular não necessite se aprofundar muito para buscar água, porque ele está tendo a água fácil ali, a superfície do solo. Então, o sistema radicular não se desenvolve muito. Por isso que esse tipo de irrigação ele acaba sendo complicado para culturas que têm grande porte, porque aí o sistema radicular se desenvolvendo muito próximo da superfície, ela dificulta a estabilidade da planta. Né? Lembre-se que o sistema radicular são os pés da planta, né? Então ele se estrutura ali para segurar e a planta poder resistir às intempéries, né? Ao vento, às chuvas. E se ele tiver um sistema radicular limitado, ele tem pés curtinhos e, consequentemente, ele não vai conseguir se manter de pé. Tem a irrigação por aspersão, né, que vai simular uma chuva, né, uma chuva artificial, logicamente, e tem vários tipos. Né? O sistema mais comum, né, hoje em dia, é o sistema pivô central, na verdade é o mais utilizado no mundo inteiro, né, o sistema pivô central. Tem os sistemas convencionais, que é aqueles que vão jorrando água, que é muito comum usar em jardim, né, e produção de gramíneas. Mas tem o sistema de pivô central, que ele vai girando, essa estrutura toda vai girando, vejam as rodas aqui, ele vai girando e vai molhando, né, vai irrigando uniformemente a área em questão. E tem aqueles autopropelidos que você vai movendo isso aqui ao redor, né? Você não monta nenhuma estrutura dentro da área plantada, mas ele fica ao redor e ele vai jogando água, né? Todos esses sistemas eles têm uma limitação com relação ao vento. Né? Então, quais as vantagens? Baixo custo de mão de obra, né? Elevada eficiência, realmente você consegue aplicar em toda a área, né? É fácil de você fazer a parte de fertirrigação, né? Porque você consegue abranger homogeneamente toda a área de análise. Você controla melhor a lâmina de irrigação, né? Você consegue identificar ali, essa planta hoje vai precisar de X milímetros de irrigação. Então, eu faço o controle baseado nas necessidades hídricas da cultura e a aplicação por aspersão, como vocês viram nas figuras anteriores. As vantagens, aliás, as desvantagens, bem, essas são difíceis de você contornar, porque você mantém a planta molhada, né? Se você olhar essa figura, você vai ver que a água está sendo jorrada, tanto aqui, né, ela é jorrada, e isso faz com que toda a planta fique molhada.
E folhas molhadas, elas podem desenvolver doenças, né? Fungos e tudo mais. Então, esse é um dos problemas. Para montar essa estrutura, como eu disse lá no produtor lá nos Estados Unidos, para ele montar uma estrutura dessa, tem custos, né, financeiros elevados e, ao mesmo tempo, você tem que parar a produção daquela área por um tempo. A manutenção também não é barata e, como vocês viram, requer energia, né? Requer que você tenha um sistema elétrico de bombeamento de água e tudo isso é gasto. Tem uma limitação pelo vento e pela declividade, né? Que você não pode colocar um sistema desse num terreno inclinado, porque você vai ter, principalmente o pivô central, você vai ter problemas para manter a estabilidade dele, né? Tem que ser um terreno plano. E o vento, ele pode jogar água para fora, tem vento intenso, você pode ter muita perda de água, porque o vento joga para fora da área que deveria ser irrigada, e você tem esse efeito do vento considerável sobre a prática da irrigação por aspersão. Pode causar danos ao solo, né? Porque você tem a questão do escoamento da água nas proximidades, né? A água molhou aquele solo, pode ter um escoamento e pode drenar, inclusive, nutrientes do solo para outras áreas. Então, como eu falei para vocês, você pode ter um controle, né, da lâmina de irrigação. Então, essa é uma palavra muito comum no pessoal que trabalha com manejo de agricultura, né, e principalmente manejo de agricultura irrigada, né, que é o caso. Né, a lâmina de irrigação, ela se refere àquele montante, né, de água que você vai aplicar à cultura pela irrigação, e pode ser por diferentes métodos. Eu não falei, mas existe a irrigação por gotejamento subsuperficial, né, quando você coloca ali os tubos, né, os canos, né, as tubulações subterrâneas, você coloca ela enterrada. Eu vi isso em plantação de bananeira, né, que você tem, os tubos eram todos enterrados e com aberturas para ficar liberando água lá no sistema radicular. Ele tem uma limitação muito grande, que é a facilidade, né, de entupimento da tubulação, mas existe também. Então, em todas essas práticas, né, em qualquer uma, quer seja a irrigação por aspersão, quer seja a irrigação localizada, nós precisamos saber quanto de água a planta precisa. Eu não vou colocar qualquer quantidade de água. Principalmente se eu estou pagando pelaquela água. Se eu estiver pagando pela água, né, que isso depende de região para região, na maior parte das regiões, a irrigação ela usa a água do lençol freático, e essa água ela é paga, né, você acaba pagando uma taxa de utilização dela. Isso depende muito dos comitês de bacias e tudo mais. Mas, para eu aplicar essa água de forma eficiente, eu nem posso aplicar menos água do que a planta precisa, e eu não necessito aplicar muita água além do que ela necessita, porque vai ser um desperdício. É como você tomar água, por exemplo. Tem gente que passa o dia inteiro sem tomar água e lembra que precisa tomar 2 litros de água por dia, por exemplo, 2,5 litros. Aí ele senta do lado do bebedouro e toma 2 litros de água, achando que resolveu o problema dele. E não resolveu, né? O ideal é que você tome 2 litros de água, 2,5 litros, eu acho, né? Bem, mas que seja bem distribuído ao longo do dia. Eu tomo um copo, por isso que eu gosto desse intervalo de a cada 40 minutos a gente para a aula, porque eu me levanto e vou lá, tomo um copo d'água e estico o corpo. Por quê? Porque senão eu deixo para tomar 1 litro de água no final da aula, e aí eu vou perder muita água pelo sistema excretor, né? Eu vou ter que, pela urina e tudo mais, porque meu organismo não vai absorver todo aquele litro d'água de uma única vez. A mesma coisa é com a planta. Então, eu preciso oferecer para a planta o que ela precisa naquele dia. Porque se eu colocar mais água do que ela precisa, eu vou perder água. Ou seja, essa água ela vai evaporar,
ou vai percolar, a depender das características do solo daquela região. Então, a lâmina de irrigação é exatamente você definir quanto de água aquela planta precisa para você dar a ela a dose necessária. E não faltando, nem muito menos passando. Se você der a dose faltando, ela não vai ter água suficiente para o seu metabolismo, né, para o seu desenvolvimento pleno. E se você der em excesso, ela vai usar aquilo que ela precisa e o resto vai ser desperdiçado. Tem um outro termo utilizado, que é o termo turno de rega, né, que turno de rega tem a ver com a frequência com que a irrigação é aplicada. Você pode ter frequência diária, como você pode ter frequência a cada 2 dias, você pode ter 2 aplicações por dia, depende das características e como você quer trabalhar. Então, depende muito do planejamento, da gestão, depende muito do profissional que está por trás desse planejamento do uso da água na irrigação, naquela região específica. Então, a lâmina de irrigação, né, aplicada, né, ela precisa ser pensada baseada nas necessidades daquele ambiente, necessidade da cultura, e aí tem a ver com o entendimento dos estádios fenológicos da planta, o entendimento das condições da atmosfera, o entendimento do solo. Então, se você quer observar a irrigação total necessária, né, para um determinado período que você está analisando, a quantidade de água. Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Porque apareceu... Sim, tá ouvindo direito. É porque apareceu uma mensagem aqui dizendo que o áudio estava instável, né? A internet, e aí eu fiquei preocupado se estavam me ouvindo. Se tiver ruim, cortar em algum momento, me avisem, por gentileza, tá bom? Então, o que acontece? A irrigação total necessária em um determinado ciclo, né, da cultura que você quer analisar, você precisa observar parâmetros que têm a ver com a planta e que têm a ver com o ambiente, né, o sistema, solo, atmosfera, solo, planta, atmosfera. Então, você precisa observar a evapotranspiração, você precisa observar a precipitação, né, ou seja, o que entra e o que sai de água do sistema. Você precisa observar o lençol freático, né, se esse lençol freático ele provê água para o sistema radicular, a variação do teor de umidade do solo e a eficiência de aplicação do teu sistema de irrigação. Então, tudo isso é observado, né, os fatores que entram e saem do sistema, e a eficiência da irrigação. Então, com isso, você pode ter a irrigação necessária para aquela determinada cultura agrícola. Então, como eu estava dizendo, normalmente esses fatores, né, de umidade do solo, variação de umidade e do lençol freático, eles são valores pequenos quando você compara aos termos ET e precipitação. E aí você pode definir a irrigação complementar, né? A irrigação que você vai... Oi? Alguém falou? Você pode definir a irrigação para uma determinada condição da planta como sendo uma irrigação complementar baseado no que você tem de evapotranspiração e no que você tem de precipitação. Então, imagina, durante um período choveu, sei lá, 200 milímetros, mas a evapotranspiração desse período é 300 milímetros. Então, você tem um déficit. Você tem mais água perdida do que a reposição por precipitação. Então, você precisa observar isso para saber, baseado na eficiência do seu sistema de irrigação, quanto de água precisa ser aplicado. Lógico, imagina o seguinte, isso é interessante, se você tem um ET de 300 milímetros, choveu 200 milímetros, você tem um déficit de 100. Só que o teu sistema de irrigação ele tem uma eficiência. Imagine que eu vou, não, então preciso de 100, eu vou mandar 100
para ser aplicado lá. Só que o meu sistema de irrigação, ele não consegue aplicar os 100 milímetros de água lá, porque ele tem uma eficiência que não é 100%. Né? Então, a depender da eficiência dele, imagine que a eficiência dele imagina, sei lá, 70%. Então, no lugar de eu mandar 100, que é o que faltava, eu mando, sei lá, 140 ou 130. Vamos botar 140, porque isso vai me dar uma maior garantia que eu vou suprir a necessidade da planta, o que ela precisa. Isso aqui eu estou falando em termos bem simples, só para a gente ter uma ideia de que a irrigação aplicada, ela precisa ser levada em consideração as variáveis atmosféricas, né, principalmente precipitação ET, e as necessidades hídricas da própria planta. E aí você precisa conhecer o solo, o que é que tem lá, se tem umidade, se não tem, se o lençol freático é próximo da superfície, se não é. Bem, então, um fator, como eu falei para vocês, muito importante, é a evapotranspiração, porque a evapotranspiração ela vai nos indicar o consumo de água da cultura, porque ela vai envolver a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas. Quando você tem um sistema de aplicação de água muito eficiente ali no sistema radicular mesmo, que você inibe e muito a perda de água por evaporação, quem vai dominar é a transpiração. Então, você tem a ET sempre te dando informação de quanto de água está precisando ali naquele sistema. E como é que eu te dou informações de ET? Tem vários métodos, né? Mas uma forma hoje muito utilizada é a própria eddy covariance, né? Que é aquele método das covariâncias dos vossos turbulentos, e o balanço hídrico no solo. Hoje, o que é muito utilizado nos ambientes de grandes empreendimentos agrícolas, né, produção agrícola, é o balanço hídrico no solo. Você instala sensores em algumas áreas lá, né, em alguns pontos estratégicos da tua área de produção agrícola, e você vai monitorando o balanço hídrico naquele solo. E mediante o balanço hídrico no solo, você consegue ter uma indicação se aquele teu solo está precisando de água ou está bem suprido de água, e com isso você vai se planejando para fornecer a irrigação necessária, que seria a irrigação complementar. Mas, lógico, isso numa região, num período que chove, né? Tanto numa região que chove, como numa região, ou num período também que a probabilidade das chuvas ocorrerem é alta. Agora, quando você pega um período seco, né? Um período que você sabe que não vai chover, que a irrigação vai ser totalmente provida aliás, o desenvolvimento da planta vai ser totalmente a água para ela provida, né? Vai ser disponibilizada por irrigação. Aí você vai ter que conhecer as características da planta, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou parar aqui 4 minutinhos e a gente retorna. Tá bom, pessoal?